Quem nunca teve um aluno reclamando de dor nas costas? Hoje eu vou falar sobre lombalgia, sobre 3 cuidados que a gente pode ter para prevenir essas dores e também vou mostrar alguns exercícios que podem ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento desse desconforto que aparece com frequência aí nos nossos alunos. Você tendo conhecimento dessas informações que eu vou passar hoje, você vai ter mais segurança para prescrever um treino adequado para o seu aluno. E assim, também você vai se valorizar, você vai ter um poder de retenção muito maior. E melhor do que isso, você vai conseguir um faturamento maior, um faturamento mais apropriado para tudo aquilo que você entrega para o seu aluno. E esse é o nosso grande objetivo. O grande objetivo da Ativa Clube é fazer com que você consiga um aumento do seu faturamento mensal. Nosso compromisso é fazer com que o profissional de educação física, o personal trainer, consiga ter um faturamento de pelo menos R$10 mil por mês. Vamos lá então, gente? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme, então faço parte da equipe da Ativa Clube e estou começando agora mais um episódio do nosso programa Ativa 10K. Para quem não conhece, para quem nunca viu os nossos vídeos, o nosso programa tem como grande objetivo justamente isso, fazer com que o profissional de educação física ou personal trainer consiga ter um aumento do seu faturamento mensal, chegando a pelo menos R$10 mil por mês. E como é que a gente faz isso, gente? A nossa grande estratégia é trabalhar com um nicho específico, o nicho de pessoas idosas, que é um nicho que mais cresce atualmente dentro das academias, assim como a população de idosos vem crescendo aí no nosso país. Por que a gente vai trabalhar então com os idosos? Gente, os idosos, eles têm uma necessidade muito maior de um atendimento mais personalizado, devido às diversas particularidades que eles nos apresentam aí no dia a dia, né? Eles também têm um poder aquisitivo para poder investir nesse atendimento diferenciado, né? É um público também que é muito fiel. Se ele gosta do nosso trabalho, dificilmente ele vai nos abandonar. Então aquela ideia de rotatividade, da gente sempre estar conseguindo um aluno, perdendo, trocando, aquele vai e vem de alunos não vai existir com o público idoso. E uma coisa que é também super importante, você vai parar de trabalhar 3 turnos, manhã, tarde e noite. O público idoso se caracteriza por treinar em 2 turnos, manhã e tarde. Então, olha que legal, você vai ser um trabalhador comum. Você nunca quis isso? Eu sempre quis trabalhar só manhã e tarde e ter tempo à noite para as minhas coisas, para o meu lazer, para a minha família, para fazer as coisas com os meus amigos, para estudar, para me qualificar. Então é isso que nós queremos oferecer para vocês. Faturamento de pelo menos R$10 mil por mês, trabalhando com o público idoso, e aqui a gente vai te dar toda a bagagem, toda a experiência que a gente tem, fornecer todas as informações que você precisa para atender esse público. E trabalhando 2 turnos por mês. Certo? Vamos lá então, vamos falar hoje então sobre lombalgia, que é um assunto muito importante e você vai ter com frequência alunos reclamando de dor nas costas. Vamos lá então? Mas afinal, o que é lombalgia? Nada mais é do que aquela dor na região lombar, entre o último arco costal até a prega glútea. Essa dor, por vezes, ela pode irradiar para uma ou para ambas as pernas. Aí a gente chama de lombociatalgia. Mas vamos nos deter um pouquinho mais aí na questão da lombalgia hoje. E para falar sobre a lombalgia, para a gente entender um pouquinho melhor, é interessante a gente relembrar de alguns aspectos anatômicos, alguns aspectos que são mais superficiais. Para me ajudar aqui e vocês conseguirem visualizar melhor, vou pegar aqui a minha coluna, tá? E vamos lembrar que a nossa coluna ela é formada por 33 vértebras, sendo que 7 são cervicais, 12 são torácicas, 5 lombares, 5 na região do sacro e temos mais 4 na região do cóccix. Cóccix. Até hoje eu tenho muita dificuldade para falar essa palavra, impressionante. Cóccix. Vocês entenderam, né? Então, sabe o que eu estou falando. Gente, como é que são formadas essas vértebras então? Tá? Na parte anterior, a gente tem os corpos vertebrais, é aquela parte maior ali das vértebras, tá? Quando a gente vira aqui na região
posterior da coluna, a gente tem os processos articulares, temos os processos espinhosos, que é aquela região onde a gente consegue tocar com os dedos, né? Aquela saliência óssea que a gente consegue tocar, são os processos espinhosos. E na parte lateral, os processos transversos. E aqui nessa região tem bastante inserção de ligamento, de músculo, assim como nos processos espinhosos também. Bom, entre cada vértebra, exceto algumas, tá? A gente tem os discos intervertebrais, mais precisamente entre dois corpos vertebrais na região anterior aqui da nossa coluna. Esses discos intervertebrais, eles são formados por anéis fibrosos, né? Ali esse anel fibroso, ele é formado de elastina e colágeno, e dentro tem o que a gente chama de núcleo pulposo, que é formado por água e mucopolissacarídeos, tá? Quais são aí as funções, né, dos discos intervertebrais? Primeiro, é amortecer impacto que a nossa coluna acaba sofrendo no dia a dia, para evitar também o contato de uma vértebra com a outra e também para facilitar o movimento da nossa coluna. Aqui eu costumo fazer uma analogia aqui entre um carro que sofre revisões com frequência, né, e aquele carro que está abandonado, que, né, não passa por revisões com frequência. O que acontece com aquele carro que não passa por revisões? O que acontece com as borrachas desse carro? Elas acabam ressecando e com o tempo até quebrando, né? Então aqui a gente já consegue perceber a importância de manter a nossa coluna em movimento, manter a coluna mais saudável, né? Outra situação bem importante de lembrar é em relação à hidratação desses discos intervertebrais. E vale lembrar aqui que até os 2 anos de idade, essa hidratação do disco se dá através do nosso sangue, né? Passados os 2 anos de idade, a hidratação do disco se dá através dos movimentos da coluna, principalmente do movimento de compressão e descompressão da coluna. Então, fundamental a gente se manter sempre em movimento, manter a coluna sempre nativa para manter as funções dela preservadas. E, gente, quais são, então, as funções da nossa coluna? A primeira função da nossa coluna diz respeito à sustentação do corpo, né? E aqui a gente faz uma outra analogia, a gente acaba comparando, né, como se a coluna fosse um mastro de veleiro, onde na região da pelve a gente tem a base e na região ali das escápulas é onde se encaixariam as velas. Então a gente tem toda essa base aqui de sustentação do corpo. Outra função, né, bem importante, obviamente, é a questão de movimento, né, permite todo o movimento da região ali do nosso tronco. E também tem como função a proteção da medula. Vamos lembrar ali que no meio da vértebra, né, a gente tem o canal medular, ou canal vertebral, que é onde passa a nossa medula. E a medula, né, faz todo o contato, né, da região do sistema nervoso com o restante do corpo. Então qualquer informação, aliás, qualquer movimento que a gente vai fazer, ou ato que a gente vai ter, o corpo vai enviar então um sinal, né, para o sistema nervoso e ele vai mandar uma resposta, vai mandar uma informação para a gente conseguir se movimentar ou ter uma ação a partir disso. Então, gente, é fundamental a gente entender e mostrar para o nosso aluno toda essa noção aí anatômica e também noção de movimento. Por que eu digo isso? Porque para mim, gente, particularmente, vou deixar minha coluna de lado aqui, uma das melhores prevenções que existe para dor na coluna é a consciência corporal. Eu vou me adiantar um pouquinho aí no assunto de prevenção, né? Mas eu não quero deixar, eu quero pegar o gancho aqui para falar para vocês um pouquinho da experiência que eu tive na minha formação, né? Eu fui bolsista por 2 anos da Escola Postural da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, como é que era a escola postural? A gente recebia a comunidade aí na ESEF, né, na faculdade, e essas pessoas, para elas poderem fazer a ginástica postural, que era uma modalidade oferecida,
Por 6 meses, essas pessoas da comunidade, elas passavam antes pela escola postural, que eram aulas teóricas sobre anatomia e sobre movimento. Mas qual era o objetivo então com isso? Fazer com que essas pessoas pensassem mais no seu corpo. E através do conhecimento anatômico, sobre o conhecimento das suas estruturas, dos movimentos, ela tinha uma percepção melhor sobre o que poderia gerar dor para ela, o que elas poderiam fazer para evitar tais dores, né? Então, os resultados que a gente obtinha eram muito melhores a partir do conhecimento da consciência corporal dessas pessoas. Então, se a gente conseguir passar para o nosso aluno um conhecimento, claro, um conhecimento superficial, não vamos mostrar com detalhes cada coisa, mas se os alunos conseguirem entender, né, um pouco mais sobre o seu corpo e como é que ele se movimenta, pode ter certeza que a gente diminui aí o risco de dores na coluna, porque a pessoa vai ter realmente consciência do que é interessante, do que é favorável para ela estar fazendo em relação ao movimento e a sua postura no dia a dia. E por que é importante a gente entender melhor, a gente compreender sobre a lombalgia? Porque certamente em algum momento você vai receber um aluno se queixando de dor na coluna. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a lombalgia é a segunda causa mais comum de procura por consulta médica, atrás somente do resfriado comum. E estima-se que 80% da população idosa em algum momento vai ter uma queixa de dor na coluna. Então, gente, a gente tem que estar preparado e a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Bom, e quais são as causas? Por que acabam acontecendo, ocorrendo aí essas dores na coluna? Causas e fatores são inúmeros. Existem aqueles mais comuns, né, que vêm, por exemplo, da fragilidade muscular, de posturas inadequadas, e eu vou mostrar para vocês aqui, depois aqui no vídeo, e como a gente evita algumas posturas inadequadas, né? Fatores também como estresse, como obesidade, como trauma, também contribuem muito e são causas comuns aí para evidenciarem dores na coluna. E apesar do envelhecimento, a idade não estar relacionada diretamente a doenças, a população idosa ela vai estar muito mais propensa a queixas de dores na região lombar em função, né, das alterações que ocorrem com o processo de envelhecimento. Então os idosos eles acabam sendo vítimas aí de mecanismos fisiológicos que alteram a sua capacidade física. E a gente fala aqui principalmente de questões estruturais da coluna, como por exemplo na parte óssea, o achatamento dos corpos vertebrais, a perda de massa óssea, né? Além de modificações aí nos discos intervertebrais e também nos ligamentos. Somado a isso, os idosos acabam apresentando já também algumas outras doenças mais específicas e com isso aumentam aí as chances de terem dores na região da lombar. Vou mostrar para vocês aqui alguns desses fatores, né, mais específicos que estão ligados aos idosos. Vou pegar aqui a minha coluna de novo para mostrar. Quando a gente fala na questão muscular, por exemplo, a gente fala da fragilidade, né? E a fragilidade, quando ela está ligada, relacionada com obesidade, com questões de depressão, elas vão acelerar ainda mais os processos aí de dores na coluna. Mas quando está relacionada só a uma questão muscular, é aquela dor mais comum que dura ali de 3 a 5 dias, tá, gente? Lesões na coluna, tá? E aqui, quando a gente fala de lesões na coluna, eu vou dar destaque para hérnia de disco, né? Lembrando que a hérnia de disco é uma lesão no disco intervertebral, tá? A gente tem a protusão discal, quando o líquido do disco ele acaba se deslocando, tá? E a hérnia de disco já ocorre um rompimento do anel fibroso, tá? Então essa já é uma lesão um pouco mais séria e que vai também ocasionar dores na região lombar, certo? Outra lesão que acaba ocorrendo daí é a espondilólise, né? Que é a quebra do istmo, que é um pedacinho, né, da vértebra. Então ocorre uma fratura nessa região da vértebra e tem ainda a possibilidade dela se deslocar para baixo. E aí acontece a espondilolistese. E aí são doenças, né, que acabam, lesões que acabam ocorrendo na coluna
e que aumentam aí as chances de dores na região lombar. A osteoporose também, a perda de massa óssea, e ela pode causar inclusive fraturas, ela pode também aumentar as chances de dores na região da coluna. Osteoartrose, que é um desgaste aí e que causa mudanças degenerativas nas cartilagens também. Nesse caso aí a coluna vai ter mais probabilidade de sofrer com dores. E situações como tumores, né, tumores malignos que acabam criando metástases para a região da coluna, estenose ali do canal lombar, tudo isso vai acabar gerando um desgaste maior, né, sobre a região lombar e vai ocasionar essas dores na região da coluna. Bom, a gente viu então como é difícil, né, ter um diagnóstico mais preciso em função desses inúmeros fatores e causas que podem gerar a dor na região lombar, né? Existem algumas características que podem estar associadas a determinado fator. Por exemplo, quando a pessoa tem dores matinais, né, na região, no turno da manhã, está mais associado à questão da artrose. Quando tem, por exemplo, dificuldade para caminhar, acaba se inclinando ou não consegue ficar muito tempo sentado numa mesma posição, a gente já relaciona mais com uma questão de hérnia de disco. Quando tem um esforço muito grande e a pessoa passa a ter queixa de dor na lombar em função desse esforço que ela fez, já está ligado mais a uma questão muscular, uma distensão, né, muscular. É claro que não é uma regra, né, gente, mas são alguns fatores aí que ajudam a gente ter um diagnóstico mais preciso. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção. Bom, sobre prevenção eu comentei com vocês que eu acho fundamental, primeiro, como fator preventivo, a gente ter consciência corporal. Então é muito importante. Além disso, eu vou mostrar para vocês mais 3 métodos aí de prevenção. Por que prevenir? Porque prevenir é sempre o melhor remédio, né? Não tem por que a gente esperar o surgimento de uma doença, de uma lesão, se a gente tem recurso para evitar isso, né? Então, pensando assim, eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tive aí nesses 2 anos de escola postural, né? E um pouco do que a gente fazia, o que acontecia. A gente trazia movimentos e situações do dia a dia para analisar, os alunos traziam para a gente e a gente fazia aí uma análise postural de cada uma dessas atividades, tá? Por que é legal isso? Porque além do aluno ficar sabendo o que ele deve fazer, o que é melhor ele fazer no seu dia a dia, na sua casa, a gente pode trazer isso para dentro da academia e a gente pode aplicar esse conhecimento para melhorar a execução de diversos exercícios, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou afastar um pouquinho a minha mesa aqui e vou mostrar para vocês 2 movimentos que são bem importantes e que são causadores de lesões, ou melhor do que isso, de dores na região da coluna, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Gente, dei uma modificada aqui no cenário, fiz algumas adaptações para poder mostrar para vocês, né, um dos movimentos aí que eram mais solicitados para a gente lá na escola postural e que tem relação também com o nosso treinamento, tá? Que é o movimento de pegar um objeto do chão. E a gente pode relacionar diretamente com o movimento do agachamento, que a gente passa com frequência lá no nosso dia a dia, certo? Trouxe aqui o pneu para ilustrar, tá? O pneu dificilmente a gente vai usar até nos treinamentos, mas eu consigo evidenciar assim as particularidades do movimento que eu quero mostrar para vocês. Então vamos imaginar aqui ó, que eu vou pegar um objeto no chão, tá? Primeiro eu vou mostrar a maneira como as pessoas mais mostravam pra gente lá na escola postural, que elas se agachavam dessa maneira para pegar um objeto, seja um vaso, uma sacola pesada, enfim, né? E o que é recomendável que a gente faça para evitar dor na região lombar? Primeiramente, sempre se aproximar muito do objeto que a gente vai pegar, né? Então, se a gente ficar longe do objeto, maior sobrecarga na lombar a gente vai ter. Então, primeiro detalhe, se aproximar bem do objeto, tá? Segundo detalhe é que a gente vai manter as pernas um pouco mais afastadas. Se eu mantiver aqui os pés mais próximos,
eu possivelmente não vou conseguir manter a curvatura fisiológica natural. Até uma coisa interessante, né? Eu não falei das curvaturas ali. Às vezes a gente se pega assim na aula falando, mantenha a coluna reta. Mas a verdade é que a gente não tem a coluna reta, né? A gente tem as curvaturas. E essas curvaturas têm funções também muito importantes para a preservação aí da nossa estrutura. Então, voltando, a gente vai se aproximar do objeto, vai afastar bem os pés e aí a gente vai, para agachar, usar principalmente aí as articulações do quadril e do joelho. E assim a gente consegue manter, consegue preservar essa curva da coluna que eu comentei. Então, dessa maneira, flexionando o membro inferior, mantendo a curva da coluna, a gente estando bem próximo do objeto e mantendo ele próximo ao corpo, as chances de terem dores na região lombar diminuem muito, tá? Se a gente fizer numa situação mais comum que é feito, realmente vai ter aí uma situação mais propícia a gerar dor. Agora, dentro dessas características que eu comentei, a gente vai transferir a força mais para o membro inferior e não tanto para a coluna. E assim a gente consegue preservar mais a nossa estrutura. Gente, uma segunda dica aqui é de um movimento também que acaba gerando muita dor na coluna, que é o movimento de rotação do tronco. Aí você pergunta, Guilherme, então eu não posso mais fazer movimento de rotação? Não, muito pelo contrário, a gente deve fazer movimento de rotação porque o nosso corpo permite que a gente se movimente dessa maneira. Só que a gente tem que ter cuidado com esse movimento, principalmente quando a gente envolve carga. Então esse movimento aqui, ele está relacionado também ao nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que vai estender roupa no varal. Então, ela tem a máquina aqui de lavar, tem o varal ao seu lado, né? Ela vai tirar a roupa de dentro da máquina para poder estender aqui no varal e ganhar tempo. Então, o que ela faz? Movimento de rotação. Movimento de rotação com carga, porque ela está tirando uma roupa que está molhada. Então, o peso da roupa é considerável. Se ela faz esse movimento de uma maneira mais rápida e numa postura que não é adequada, ela está muito mais suscetível a ter uma dor na região da coluna, certo? Então, eu vou pegar aqui, gente, um pezinho, ó, só para mostrar para vocês alguns detalhes. O que é importante, então, a gente cuidar neste movimento? No caso de estender uma roupa, o que é recomendável é que se tire a roupa da máquina, né, mantendo a curva da coluna, traga a roupa próxima ao corpo, porque é um objeto mais pesado, e a gente se vire assim de frente para o varal para poder estender e não fazer o movimento rápido de rotação com aquele peso, certo? Então, olha só, eu vou exemplificar aqui com uma chaleira, com kettlebell, tá? Então, quando a gente for fazer um movimento de rotação, vamos dar, primeira coisa, vamos dar uma ênfase na questão da velocidade, de não acelerar muito o movimento, tá? A gente sempre ter o controle do movimento e também de manter o peso próximo ao corpo. Ó, quanto mais afastado o peso do corpo, maior o braço de resistência. Então, vai ter aqui uma forte ativação da coluna, certo? E aí, gente, se a gente não tiver uma força, uma estrutura fortalecida, pode ser um fator colaborador, né, contribuinte aí para possíveis dores na coluna, certo? Uma terceira dica, então, para prevenção de dores na coluna é ter a região do abdômen e a região da coluna fortalecida. Como? Através de exercícios que envolvam core, né, a região profunda da coluna e profunda do abdômen, e também esse reforço na questão superficial ali do abdômen, né, e também reforço da coluna. E eu vou mostrar agora para vocês aí alguns exercícios, algumas ideias de exercícios que a gente pode utilizar para reforçar o que a gente chama desse cinturão, né, que acaba protegendo a nossa coluna, certo? Vou mostrar para vocês, fiquem ligados aí então em alguns exercícios que a gente pode fazer para ajudar a prevenir dores nas costas. Olha aí!
Voltando então aqui nossa configuração inicial para falar um pouquinho sobre a questão do tratamento. E quando a gente fala em tratamento, a gente não tem uma receita de bolo, pois cada caso é um caso, né? E a pessoa chegou ali com queixa de dor por um motivo ou outro, né? Mas na hora da gente prescrever exercícios para o tratamento de dor na coluna, a gente tem que lembrar também que se for para a gente errar, que seja errando por menos, por baixo. Afinal, a gente está lidando com uma condição de saúde dessa pessoa que possivelmente já esteja fragilizada. Mas existe sim recomendações. A literatura atual aponta para o trabalho de mobilidade articular. Esse trabalho de mobilidade é fundamental para melhorar a função. Somado a isso, a gente também pode fazer exercícios de força e aí o cuidado, né, para ser um exercício com orientação adequada, pois a gente tem que ter cuidado na execução dos movimentos e em relação à postura que é feita nesses movimentos, tá? É recomendado também trabalhos de flexibilidade e de condicionamento aeróbio. Lembrando que a obesidade é um fator, né, uma causa também que gera mais lesões, mais desconforto na coluna. Gente, é bom salientar também que as posições em decúbito, elas geram menos pressão na coluna. Então, elas são alternativas importantes, interessantes para a gente usar nos treinos, né, com exercícios. E também a gente dá uma atenção principalmente à questão da respiração e do controle do movimento, né? Lembra que eu falei também da questão de consciência corporal. Essas características a gente encontra em modalidades como Pilates, como treinamento funcional, e são extremamente importantes aí para a gente evitar maiores dores. Portanto, gente, o exercício é um remédio para essas pessoas com lombalgia, né? E não existe aí limitação ou restrição de movimentos, afinal, nosso corpo foi feito para se movimentar, né? E a gente necessita de todos os movimentos dele para as tarefas do dia a dia. O que a gente deve cuidar realmente é a questão de sobrecarga e a questão da execução, da postura que a gente realiza tais movimentos, né? Existe um caso aí para a gente daqui a pouco não se movimentar, não se exercitar, é num caso onde a pessoa já tem uma crise aguda ou uma crise localizada, uma dor localizada. Aí realmente a gente tem que ter cuidado na hora de fazer exercícios com essa pessoa. Portanto, gente, como a gente trabalha com atendimento mais personalizado, é nossa obrigação compreender a situação do nosso aluno e a gente usar aí as estratégias que eu falei hoje em aula para vocês, para a gente escolher qual é a melhor alternativa para aquele momento do aluno. E mais do que aplicar, é importante a gente explicar para o aluno quais foram as possíveis causas que geraram esse desconforto nele e por que a gente está usando tal estratégia ou tal exercício para o tratamento dessas dores, tá? A gente ter atenção com as particularidades do aluno, a gente buscar solucionar o problema dele, vai fazer com que esse aluno tenha mais confiança no nosso trabalho. E assim a gente só vai ter o nosso trabalho valorizado cada vez mais. As chances de retenção e de captação aumentam significativamente, porque se esse aluno estiver confiante e seguro no nosso trabalho, com certeza ele vai estar indicando para outras pessoas ao redor dele, certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado o conteúdo de hoje, né? Eu fico à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem dar sugestões, fiquem à vontade e escrevam lá nos comentários. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês num próximo vídeo. Até a próxima!